Olá pessoal da Escola Asa Branca, do Projeto Fulgêncio. É uma satisfação enorme poder contribuir com esse trabalho que vocês estão desenvolvendo para tentar atingir os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Eu me chamo Fábio Porto, sou professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano há 11 anos. Sou professor desde 2009 e desde 2016 estou em Santa Maria da Boa Vista. Minha área de graduação, para que vocês me conheçam melhor, entendam do lugar que eu vim, para poder estar contribuindo um pouco com vocês, aí a pedido do professor Humberto, nosso diretor-geral. Minha graduação é em História, pela Universidade de Pernambuco. Eu sou especialista em Docência do Ensino Superior pela Universidade do Norte de Minas e sou mestre em Educação pela Universidade de Pernambuco e agora estou iniciando um curso de Pedagogia como segunda licenciatura em Graduação. Bem, é desse mestrado em Educação basicamente e dos meus estudos também na pós-graduação em nível Lato Sensu, que é a pós-graduação que se faz logo após o ensino da graduação, que me dá um lugar de fala para falar em educação e desenvolvimento tecnológico, né, que é um dos temas e o tema o qual eu fiquei responsável para tentar contribuir um pouco com vocês. Em primeiro lugar, é importante que vocês tenham em mente que tecnologia não é só esse bichinho com o qual eu estou gravando agora o vídeo, que é o celular, ou o computador, né, que eu também estou utilizando nesse momento aqui. Tecnologia, aí é importante puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né, da história. Pode ser qualquer coisa que pareça ser um pouco rústico. Por exemplo, uma pá foi uma tecnologia na época do seu desenvolvimento. Uma foice, um carrinho de mão, que diz respeito a um plano inclinado na física. E não só foram, como são tecnologia. Agora, se a gente vier para um plano mais próximo no tempo da gente, a gente vai observar que tecnologia hoje está associada intimamente a algo que nos conecta ao mundo. E isso historicamente começou a acontecer, a conexão, né, do mundo, dos países, do que hoje são os estados nacionais, Brasil, Argentina, Inglaterra, Portugal, Espanha, dentre outros, a partir do século XVI, com as chamadas grandes navegações. E até para que esses europeus chegassem aqui, foi necessário que houvesse desenvolvimento tecnológico. E como é que ocorre o desenvolvimento tecnológico? É de pessoas que entram dentro de laboratórios, né, aquela imagem pitoresca do cientista que está no laboratório, sempre com aquela lâmpadazinha. Até aqui no slide do desafio de vocês que eu recebi, tem aquela lâmpadazinha, né, que lá nos desenhos animados, nas histórias em quadrinhos, representa a ideia, a resolução de um problema. Só que as coisas não funcionam bem assim, por pura inspiração. Elas funcionam também por tentativa e erro e principalmente por pesquisa. E de onde é que parte uma pesquisa, pessoal? É aí que está a relação entre educação e desenvolvimento tecnológico, de problemas. Então vamos voltar lá, rememorar no século XVI, que vocês devem estar estudando aí em História, as grandes navegações, a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, a chegada dos espanhóis aos outros campos da América, territorialmente falando. Eles tinham um problema. Eles queriam chegar às Índias, onde estavam as famosas especiarias. Só que eles imaginavam que a Terra ou era quadrada ou era plana, como alguns, como é que eu posso dizer sem ser um tanto quanto ofensivo, uns ignorantes estão aí em pleno século XXI afirmando que a Terra é plana. E se ela era plana, corria-se o risco de o navio, quando estivesse navegando pelos oceanos,
cair e ficar caindo pelos séculos dos séculos dos séculos, amém, como diz o padre lá na religião católica, na missa. Pois bem, foi necessário que pessoas que tivessem esse problema, que tiveram esse problema, pudessem tentar resolvê-lo. E esse problema começou a ser resolvido com pesquisa científica. Então surgiram figuras como Galileu Galilei, Copérnico, que começaram a estudar do ponto de vista físico o planeta Terra. Então essas figuras conseguiram descobrir por N indícios, N fatores, que a Terra não era quadrada, não era e nem é plana, e sim de uma forma que eles chamam hoje de geóide, que não seria redondo totalmente, não é? Seria esférica e achatada nos polos. Quais os indícios seriam esses, professor Fábio? Por exemplo, quando você está à beira do mar e observa que os navios vão se distanciando da costa e desaparecem no horizonte. Mas, professor, e o que é que faz com que eles não caiam, já que eles descobriram que a Terra era redonda? Existe um princípio da física, eu não sou físico, mas a gente estudou um pouquinho no ensino médio e sabe que existe uma força gravitacional, uma força chamada de aceleração da gravidade, né, ou força gravitacional, que está no núcleo da Terra. Olha como é a coisa interdisciplinar. Física, geografia, geologia. Essa força faz com que todos os corpos que estejam no planeta Terra sejam puxados para o centro. Não é? Isso é o que faz a gente cair quando pula de algum lugar mais alto, porque a força gravitacional puxa a gente. Não é? Isso são só alguns dos indícios. Mas voltando à ideia lá da questão da pesquisa científica. Há problemas e eles tentam resolver. E essa globalização começou lá, com a chegada dos portugueses aqui, que não foi tão boa para a gente, né, para os nossos antepassados que estavam aqui já, que eram, digamos assim, tinham a posse da terra, que eram os nativos, que eles chamaram de indígenas, não é? Eu não vou me adentrar muito nesse aspecto da parte histórica do chamado descobrimento, não é? Porque o assunto aqui é outro, estou só utilizando esses meios, esses subterfúgios para que vocês possam entender a relação entre educação e desenvolvimento tecnológico. E como é que se desenvolve tecnologicamente, professor? Com educação. E educação em que sentido? Não é a educação de berço, do dar o bom dia, boa tarde, boa noite, de ser, que a gente fala comumente, no senso comum, né? Fulano é uma pessoa educada, fulano cumprimenta todo mundo, fulano é uma pessoa cortês. Não, não é essa. É a educação que está relacionada ao conhecimento científico, ao conhecimento técnico. É essa educação mesmo aí que vocês recebem nas salas de aula de vocês com os nossos brilhantes colegas aí da escola Asa Branca aí do Projeto Fulgêncio. É esse conhecimento, é essa educação, é essa formação que vai proporcionar uma pessoa, um grupo, um país a se desenvolver tecnologicamente, não é? E aí é interessante que a gente faça essa busca, esse retorno, essa busca histórica para que vocês percebam essa importância. Mas se pergunta então, saindo lá do século XVI, havendo todo esse desenvolvimento tecnológico no século XVII, século XVIII, até chegar no século XX, que dá o grande boom, é o grande boom de desenvolvimento tecnológico no mundo como um todo, principalmente após, mais uma vez voltando a destacar a parte histórica, a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, que foram importantíssimas nesse contexto. Hoje, professor, o senhor é a favor da guerra? Não. Mas é inegável, né? O historiador Eric Hobsbawm, grande historiador, diz que o desenvolvimento tecnológico está muito atrelado à ocorrência da Primeira e da Segunda Guerras mundiais. Não é? E por que isso? Porque cada grupo de países, seja Inglaterra, Rússia, Alemanha, França, Estados Unidos, investiram pesadamente na pesquisa científica para estar à frente
em termos de materiais bélicos, né, o que são materiais bélicos, materiais de guerra, em radares radares e todo tipo de parafernália tecnológica para, de certa forma, interceptar as comunicações do inimigo, certo? Então, isso só para contar dois desses exemplos aí, né? Existem vários. Para vocês terem um exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Hitler pediu à Volkswagen que desenvolvesse um carro que fosse resistente, compacto e econômico. Esse carro chama-se Fusca. O Fusca foi desenvolvido durante esse período do poder de Hitler até a Segunda Guerra Mundial, pela Volkswagen, não é? Que é uma construtora de veículos que está até hoje aí vendendo carros pelo mundo afora, inclusive aqui no nosso país. Então, existe uma relação da educação com o desenvolvimento tecnológico. Mas parece que o desenvolvimento tecnológico é tão distante da gente, principalmente no mundo do meio rural, de um projeto de irrigação, como é o contexto de vocês, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não é? É exatamente um dos exemplos de desenvolvimento tecnológico é a irrigação. É como se conseguiu uma coisa que se fazia desde 4, 5 mil anos antes de Cristo, lá no Egito Antigo, lá na Mesopotâmia, só que de maneira bem rudimentar, que os egípcios e os mesopotâmicos faziam, mas também nativos aqui da América, né, os chamados povos andinos, os incas, os astecas, principalmente lá no que hoje é o México, né, os nativos aqui da América também tinham grandes obras de irrigação, grandes obras, né, a história nos diz isso. Mas como trazer isso de uma maneira mais rápida, mais inteligente, com menos recurso e mais ganho, menos gasto de recurso, melhor dizendo, e mais ganho. É isso que o desenvolvimento tecnológico vai proporcionar. Eu não preciso pegar um monte de balde d'água, levar lá no Rio São Francisco e trazer para irrigar minha plantação. Eu tenho um sistema de bombeamento, né, no princípio, que traz a água via canos e eu consigo regar a minha plantação. E de uma maneira mais, digamos assim, atual, não é? com os próprios sistemas que usam menos água, com um ganho de produção bem melhor, sistemas de gotejamento, dentre outros, né? Aí é um aspecto mais específico da área de agro que eu conheço de maneira menos aprofundada, não é? É só para dar um exemplo dentro do contexto de vocês. E como é que essa educação possui mais relação com esse desenvolvimento tecnológico? Como isso se consubstancia, se materializa no meu dia a dia, no dia a dia de uma pessoa que mora em Santa Maria da Boa Vista, que mora no projeto Fulgêncio, que estuda na escola Asa Branca, que estuda lá no nosso IF Sertão. Gente, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, no meu entender, para atingir os objetivos para um desenvolvimento sustentável, e não só vocês, nós todos, do mundo todo, é que o mundo não é feito das respostas. Uma pesquisa científica não parte das respostas, parte da pergunta. É por isso que meus alunos do ensino médio, meus alunos do curso de nível superior lá no IF Campo Santa Maria da licenciatura em matemática, que eu ministro aula de disciplinas pedagógicas lá, às vezes tiram um pouco de onda porque eu trago essa importância. Eu passo uma atividade de leitura e eu quero que eles me tragam perguntas inteligentes, problemas. É uma pergunta que nada mais é que um problema a ser resolvido. E tem uma pergunta que eu costumo fazer aos meus alunos de Santa Maria, de Cabrobó, de Orocó, de Curaçá, de Lagoa Grande. As cidades de vocês possuem saneamento básico totalmente em todo o território? Qual é o maior tesouro dessa nossa região? São os produtos que nós conseguimos com a terra produzir, vender no mercado, no Ceasa, exportar? Ou é a matéria-prima, digamos assim,
ou o recurso natural, melhor dizendo, o recurso natural que faz com que nós possamos ter isso. E qual é o nosso grande recurso natural? O Rio São Francisco. Mas, professor, qual é a relação do Rio São Francisco com o índice de saneamento básico desses locais? Tudo, pessoal. Tudo, inclusive com esses objetivos de desenvolvimento sustentável que vocês estão estudando para participar, não é, dessa competição, digamos assim. Tudo que a gente usa de água, tudo que chega de água nas nossas casas, tudo que a gente usa de água para irrigar, ele sai como esgoto, ou é levado pelas chuvas, né, pelas enxurradas das chuvas, e vai bater aonde? No rio. Então, a louça que eu lavo, o xixi que eu faço, o cocô que eu evacuo, a água da escovação dos meus dentinhos, tudo isso passa pela rede de esgoto e vai para o rio. Se isso não tiver um tratamento antes, ele cai in natura no rio. Você tá lá, opa, vamos pro rio e tal, vamos curtir, vamos tomar um guaraná, vamos tomar uma cerveja e tal, e vai lá, tá nadando e daqui a pouco lá vem aquele navio do seu lado, né? O bom e velho cocô lá do seu lado, porque não houve um tratamento de esgoto, digamos assim. Isso tem total relação com o desenvolvimento tecnológico, com o processo de educação, certo? Utilizando isso como um aspecto de entendimento do contexto de vocês. E aí a gente chega nesse ponto mais específico, que é esse aparato tecnológico, principalmente nesse momento de pandemia, de confinamento, de distanciamento que nós estamos vivendo. Olha como o investimento em educação, e não só o investimento dos governos, dos estados nacionais, dos países, né, que a gente chama de estados nacionais, Brasil, Estados Unidos, China, Rússia e por aí vai. Ele não anda sozinho. Ele tem que contar também com o empenho de cada um de nós que estamos estudando, cada um de nós que somos estudantes. Precisamos nos esforçar para compreender esses contextos e não só colocar a responsabilidade nos governos. Mas o problema da desigualdade, por exemplo, por que existe países mais ricos, mais desenvolvidos e países mais pobres? Por que existe, vamos mais perto, por que existe estados mais desenvolvidos aqui no nosso país? Estados com um maior índice que eles chamam na ONU de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do que outros. É porque o acesso à educação e ao desenvolvimento tecnológico estão intimamente ligados ao aumento, à elevação desse tipo de parâmetro, né, de qualidade de vida. Porém, o que a gente observa, não só no nosso país é apenas um exemplo, mas no mundo como um todo, é essa desigualdade social. Olha agora, vamos colocar o exemplo do nosso, eu vou me ater ao meio em que eu atuo, que é o Sertão, mas com certeza vocês também estão tendo problemas desse gênero. Nós não estamos podendo nos encontrarmos nas escolas, não é? Por conta do problema do distanciamento, nós precisamos fazer um distanciamento para evitar todo esse tipo de proliferação, não é, dessa doença. E aí se diz que um dos elementos que podem ser utilizados é o ensino remoto. E o ensino remoto utilizando-se a internet, que é um aspecto de desenvolvimento tecnológico que foi criado, não é, no momento de uma guerra pelos Estados Unidos, né, no processo lá da Segunda Guerra Mundial, para as comunicações internas, e que depois se tornou algo de uso comercial, de uso cotidiano da vida civil, não é, de qualquer pessoa no mundo, né, que veio se popularizar no Brasil ali no início da década de 1990. Como é que isso ocorre? Não é? Como é que isso é feito, como isso se desenvolve, como isso se desenrola?
por que é que a gente está tendo tantos problemas? Ora, gente, se não há um investimento pesado na educação, que já melhorou muito no Brasil, mas ainda precisa melhorar mais em termos de investimento e de qualidade no investimento. O empenho das pessoas, uma disciplina, uma cultura de estudo, que é o que vocês estão fazendo agora, não é? Para tentar atingir os objetivos para o desenvolvimento sustentável, fica muito difícil. Esse é o senso da ciência, da educação e do desenvolvimento tecnológico. Você tem um problema e você precisa resolver esse problema. Você isola algumas variáveis, não é? Vamos dar um exemplo. Tem o problema do saneamento básico. Esse é o problema. Como é que eu posso resolver? O que é que a gente tem? Eu tenho um investimento Quem é que cuida do saneamento e do abastecimento de água no estado de Pernambuco? É uma empresa chamada Compesa, Companhia Pernambucana, não é? De saneamento e abastecimento de água. De maneira indireta também, os municípios, não é? Então a Prefeitura de Santa Maria, a Prefeitura de Curaçá, de Orocó, de Cabrobó, de Lagoa Grande e por aí vai. De Petrolina, onde eu estou nesse momento. Nós temos esses agentes que vão poder ajudar a desenvolver esse problema. Só que tem um outro porém, que são as questões políticas que intervêm nesse contexto. Então, esse é um fator, essa é uma base de sustentação para um estudo. Certo? Então, a ciência nasce disso, nasce da preocupação com um problema, da resolução de um problema para a sociedade, para o bem coletivo, para o bem comum. Não é só um problema meu, individual, não. Se eu tenho um problema de saneamento, eu tenho um problema de saneamento que é coletivo, que é meu, que é do meu vizinho, que é do cara do outro bairro, e por aí vai. Então, o desenvolvimento tecnológico e sua relação com a educação está, melhor dizendo, relacionada principalmente com esse viés. Aí voltando àquela questão, né? Fechando o parênteses dessa explicação aí para voltar àquele aspecto do problema atual da pandemia. Olha o que nós estamos vivendo de problema. Nós temos como nos comunicar, porque nós temos internet aí, ondas, mas nem todas as pessoas têm acesso a uma internet de banda larga. Então esse vídeo que eu estou fazendo aqui, provavelmente numa internet de dados que algum de vocês tenham, que os pais de vocês tenham, vai ficar difícil para acompanhar, porque é um vídeo um pouco mais longo, come os dados lá da internet e do seu celular. Já pararam para pensar nesse problema? Por que é que nós não estamos conseguindo avançar nas relações de aula nesse momento da pandemia? Porque muitas pessoas não têm acesso. Por mais que o Conselho Nacional de Educação diga que pode fazer aulas virtuais, remotas, à distância, use qualquer nome que seja utilizado, vai ficar difícil para a grande maioria dos alunos da escola pública. Mas aqueles que possuem, que têm, seja a pessoa com a condição financeira bem melhor, superior, um empresário e tudo mais, alguém que consiga pagar uma internet de banda larga, vai ter mais qualidade, vai ter acesso à informação, vai buscar um conteúdo mais aprofundado. Gente, o mundo hoje está nas nossas mãos. Na minha época de ensino médio, eu sou aluno egresso de escola técnica, né? O IFE antigamente se chamava Escola Técnica Federal, aqui em Petrolina. Eu sonhava em ter um computador em casa. Meu pai nunca pôde me contemplar com isso, não é? Existiam outras prioridades. Eu iniciei um curso técnico de informática pós-ensino médio, né? Quando eu terminei o ensino médio, e eu sonhava em ter um computador. Sonhava para poder fazer minhas aulas de programação, de linguagem Delphi, que é a linguagem de construção dessas caixinhas de diálogo do Windows e tudo mais. E eu não tinha. Eu só vim ter acesso a um computador já fazendo o curso de graduação em História, né? Isso lá 2008, por aí, 2009.
Então, toda essa problemática vem justamente da desigualdade social. Então, hoje, no mundo da informação, e quando você associa, quando você usa o termo desenvolvimento tecnológico, isso está intimamente ligado com a tecnologia da informação. Não é só a informação, aquela notícia que você vê no jornal televisivo, na rádio, aquela que você lê na internet. Não, é informação associada a conhecimento. Certo? Tudo que nós conseguimos constituir em nossas vidas, na comunidade que nós vivemos, vem de como a gente pega a informação que a gente recebe, como a gente interpreta e como a gente transforma isso em conhecimento. Porque, pasmem, informação não é conhecimento. Pode não ser conhecimento. Certo? Informação pode não ser conhecimento. Aprendam isso. Tudo, eu vou repetir, tudo que se constitui nesse meio do estudo, do conhecimento, da ciência, vem de como a gente pega a informação, como a gente interpreta. Por isso que é tão importante a leitura, a interpretação de textos, não é? Os trabalhos matemáticos e por aí vai, para que eu possa interpretar e me apropriar e construir esse conhecimento, como o Paulo Freire bem colocava, né? Que foi um grande educador brasileiro que estão querendo desconstruir aí, mas não há como construir o legado de Paulo Freire na educação, não só do Brasil, mas do mundo. Então, é óbvio que a gente poderia falar de diversos outros aspectos aqui e tomar de empréstimo vários vieses aqui, né? Várias linhas de raciocínio. Eu poderia falar de desenvolvimento tecnológico intrinsecamente ligado a desenvolvimento de computadores, da internet e tudo, da globalização da informação. Olha o problema que a gente está tendo aí. Desenvolvimento tecnológico pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser uma coisa muito ruim. No mundo da chamada pós-verdade, de que uma opinião sem fundamento científico se torna uma verdade, surgem as chamadas notícias falsas. Eu vou usar o termo notícias falsas, porque esse termo fake news, o brasileiro tem uma mania terrível de a gente fala americanizar por conta que a grande potência mundial hoje são os Estados Unidos, eles se auto-intitulam América, né? A América somos todos nós, o Brasil é a América, a Argentina é a América, México é a América. Eles também estão na América, eles não são sozinhos a América. Na verdade não é americanizar, né? É inglesificar tudo. Fake news, notícia falsa. Notícia falsa existe desde que mundo é mundo. Popularmente conhecido como fofoca, como mentira, não é? E é um produto da globalização da informação. Você recebe um texto, uma imagem, um vídeo, muitas vezes descontextualizado sobre algum tema, sem nenhum fundamento científico. Você não pesquisa e você começa a repassar nos grupos de WhatsApp. Não é? Isso é um malefício. Existem vários benefícios, mas isso pode ser um grande malefício. É por isso que, repito, a educação relacionada com o desenvolvimento tecnológico tem que primar pelo bem coletivo. Então eu não repasso uma informação de WhatsApp ou até de um jornal conceituado no Brasil, via internet, via TV, via rádio, sem pesquisar. E aí por isso que eu volto à palma da mão, porque na minha época, se nem celular, telefone celular eu tinha, né? Na minha época na minha época de adolescente eram os bolachões, né? Bicho do tamanho do mundo. Imagine você ter acesso à internet via telefone celular. Então isso é magnífico, tanto para o bem quanto horrível para essas situações que trazem malefícios. Então são vocês que vão ter que organizar, interpretar, desenvolver autonomia para organizar essas ideias e não apenas acreditar, ler alguma coisa e acreditar como se fosse uma verdade. Eu penso que esse é o grande, digamos assim,
o grande pulo do gato da relação entre educação e desenvolvimento tecnológico. Até porque, voltando a esse aspecto dos malefícios, o desenvolvimento tecnológico pode trazer muito mal do ponto de vista ambiental, por exemplo. Querem um exemplo? A gente tem energia aqui no Nordeste, obviamente, por conta da construção de diversas usinas hidrelétricas ao longo do Rio São Francisco. Ah, professor, mas é um benefício. A gente não tem energia elétrica gerada pelas turbinas, né, onde a água passa, gira e gera energia. É outro conceito da física, né? Você deve estar se perguntando, esse professor, esse cabo é de história, de pedagogia ou é de física? Mas eu me lembro muito bem dessas aulas, onde se transforma a energia de movimento em energia elétrica. Mas vocês já pararam para pensar no impacto ambiental de todas essas hidrelétricas no Rio São Francisco, nas populações que viviam às margens, nas populações nativas, né, os indígenas, nas populações quilombolas? O desenvolvimento tecnológico também pode trazer esses malefícios aí. Então são situações que vocês, quando, não só agora, mas lá na frente, quando vocês se despertarem para a liderança de comunidades, quando vocês se candidatarem a vereadores, quando vocês se candidatarem a prefeito, professor, pelo amor de Deus, ninguém vai ser isso aqui não. Podem ter certeza que vai. As oportunidades chegam, não é? E a gente tem que estar pronto e preparado para aproveitá-las. Não aproveitá-las somente num benefício próprio, mas um benefício do bem coletivo, da comunidade onde vocês vivem, não é? Para que haja uma qualidade de vida melhor, não só para você. Isso parte da ética, da moral, de querer ver o outro bem também, tendo uma qualidade de vida, não é? Então, são esses contextos que eu acredito serem bastante importantes nessa relação entre educação e desenvolvimento tecnológico. E não só uma aula à distância, não só essa contribuição que eu estou dando aqui com esse humilde vídeo para o trabalho de vocês. Não é isso só que é tecnologia, não é só o celular que vocês têm acesso para baixar música, para baixar vídeo. Não. É toda uma gama de relação entre a informação, a forma como vocês interpretam, dialogam com ela, como vocês se apropriam dela e como vocês transformam isso em conhecimento, em algo que resolva, não é, ou minimize os problemas do local onde vocês vivem. E isso pode crescer para se tornar uma resolução de problema para a cidade, para o estado, para o país, para o mundo. Então, as grandes ideias que surgem para resolver esses problemas não surgem só, não é daquela lâmpadazinha que tem lá nos desenhos, nas revistas em quadrinhos, não. É de muita pesquisa, é partindo das perguntas. O mais importante para mim na formação de um aluno durante toda a educação básica é como ele faz perguntas. O mundo não é feito das respostas, o mundo é feito das perguntas que resolvem os problemas e trazem as respostas, não é? Bom, espero que eu tenha contribuído com vocês, não é, nesse trabalho que vocês vão fazer aí, não é, que a Escola Asa Branca está fazendo no Projeto Fulgêncio. Agradeço a oportunidade. Espero que vários de vocês aí se interessem, não é, pelos cursos do IFE quando finalizarem o ensino fundamental de vocês. A instituição veio para colaborar, não é, junto com os colegas aí, não só da Escola Asa Branca, mas de toda a rede municipal de Santa Maria e cidade do entorno, a rede estadual também. Então nós estamos aí para colaborar quando precisarem de mim qualquer tema relacionado aos aspectos históricos, né, a essa parte de educação, né, de formação de professores também, aí os colegas docentes. Estamos aí à disposição, não é? Podem entrar em contato por meio do professor Humberto, nosso diretor-geral, que nós estaremos aí. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa contribuir mais, como eu já disse, entre em contato com o professor, que ele vai nos passar e aí a gente tenta colaborar da melhor maneira possível, né? Um abração forte e espero vê-los lá no IFE Sertão,
não é? Daqui a alguns anos. Abração forte.